7h18, estamos de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso. E agora eu te faço o convite, vem aqui comigo. Vamos lá para a Rádio Acrítica 93.1, porque o Adeilson Buquerque e a Micaele Cervales estão ao vivo por lá e conversam agora com a gente. Olá, bom dia. Bom dia, Adriane. A gente começa falando sobre o mutirão que já começou aqui no Tribunal de Justiça para agilizar o processo de presos provisórios. Muita gente já ganhou liberdade, né? É verdade, olha, 432 processos já foram avaliados, aí são de pessoas que tiveram a liberdade concedida, ou seja, 432 pessoas que estavam presas ganharam aí a liberdade durante a primeira semana só desse mutirão analisando o processo. E a partir de agora eles estão nas ruas, mas parte deles vai ter que usar aquela tornozeleira eletrônica ainda. Está solto, está em liberdade, mas vai usar aquilo porque fica melhor de fazer o controle aí dessa população carcerária que hoje está nas ruas. Olha, isso tudo, esse mutirão, para liberar as pessoas que estão em condições de serem liberadas e que ainda continuavam dentro dos presídios, foi instituído para reduzir a tensão aí no sistema prisional, essa tensão que acabou acontecendo, acabou causando rebeliões, né, as mortes e até as fugas, principalmente aqui no estado do Amazonas. Isso tudo foi uma recomendação aí do Supremo Tribunal Federal, né? Muita gente está se questionando, porque, afinal de contas, 432 pessoas que estavam dentro dos presídios nas ruas, a população fica um pouco alarmada, acreditando que isso pode aumentar o índice de violência aqui na cidade, né? Mas eles acreditam que não, que esses processos foram, sim, avaliados criteriosamente e só foi dispensado de estar lá dentro da penitenciária, das penitenciárias, dos nossos presídios, aqueles que realmente tinham condições para isso. O trabalho avalia aí os processos de varas criminais comuns e especializadas na capital e no interior, ou seja, o pessoal do interior também está passando por esse processo, lá também o mutirão está avaliando a situação dos presos. No interior do estado, só para você ter uma ideia, 13 municípios já tiveram a análise concluídas e foram justamente nesses 13 municípios liberados foram analisados 665 processos no interior do estado, em 13 municípios, e ganharam a liberdade provisória nesses 13 estados 29 réus que estavam presos. Ou seja, no interior do estado foram 29, no total a gente tem 432 presos que ganharam a liberdade. Inclusive o secretário de Segurança Pública do estado do Amazonas, o Sérgio Fontes, ele também já deixou bem claro, né, que seria muito interessante mesmo, até para desafogar os presídios aqui do estado do Amazonas, que até os presos dos semiabertos também já serem liberados, porque eles, do semiaberto, no total são 509, e esses 509 já ficam durante o dia inteiro fora, né, da cadeia, trabalhando, porque tem a sua liberdade provisória. Então ele concorda que pelo menos esses 509 presos do semiaberto tenham aí um pouco de atenção para que haja esse desafogamento, vamos colocar assim, dos presídios aqui da capital do Amazonas, principalmente do Compage. Agora é uma situação bastante delicada para quem está fora das cadeias, para as pessoas que foram vítimas dessas pessoas que estão presas e para as pessoas que não foram vítimas, mas que se preocupam com quem são esses mais de 400 presos que estavam fora. Existem dois lados aí. Um lado é gente que está aguardando por julgamento, às vezes pessoas que nem deveriam estar presas, né? E a gente sabe que a maior parte da população carcerária do Amazonas ainda não passou por julgamento e às vezes quando for julgado nem vai ser condenado e aí fica esse tempo todo na cadeia. E do outro lado tem o perfil de quem são essas pessoas que saíram, que tipo de crime cometeram e por que estão saindo. Eles chegaram a divulgar que perfil é esse, se tem uma incidência de crime, que crime teria cometido, é um crime de menor potencial ofensivo. O que a Secretaria e o Judiciário falam sobre isso? Olha, eles não entraram em detalhe agora, na última entrevista que eles deram, Adriane, mas ao longo do tempo eles já vêm falando que esses presos, né, que ganhariam essa liberdade seriam aqueles que, como você citou, tem processos que já deveriam ter sido julgados, estão em situações que já deveriam ter passado pela mão no juiz, mas como a nossa justiça, a gente sabe, principalmente nesses casos, é lenta, o processo estava ali aguardando e o preso continuava no presídio, aguardando aí que o processo dele passasse pela mão de um juiz. Outro caso, que a gente já até comentou aqui, é aquela questão da pensão alimentícias, né? As pessoas que não pagam a pensão alimentícia e por conta disso foram parar no presídio, estão presas, essas pessoas também ganharam liberdade com a promessa, né, com eles prometendo que vão se regularizar a situação deles junto
à justiça e principalmente pagando aí a pensão alimentícia no prazo de 1 mês. Depois de 1 mês, esse processo deles volta a ser analisado para verificar se eles cumpriram com o que eles haviam prometido. Tem situações também em que eles acreditam, a justiça acredita que pode ser feito apenas o cumprimento de medidas aí socioeducativas, distribuição de cesta básica, trabalho para a comunidade, e aí essas pessoas também foram liberadas sob essa determinação de que eles vão sim continuar fazendo o trabalho para a sociedade. E existe também aquelas pessoas que já alcançaram 1/3, 2/3 da pena e poderiam ser liberados para estarem em casa, né? No semiprovisório. Essas pessoas também acabaram, em alguns casos, indo para casa com a tornozeleira eletrônica, para que possa ter um acompanhamento da justiça. Esses são os casos que a gente sabe até agora. Eu acredito que eles devem emitir mais um boletim ainda esse mês, Adriane, explicando e detalhando melhor esses casos em que os presos foram liberados, para emitir tipo uma nota, como se fosse assim, especificando. Tantos casos foram mais de pensão alimentícia, outros, a quantidade de casos que foram tiveram que cumprir medida socioeducativa, alguma coisa assim, porque a população está cobrando muito, a população está com medo desses presos que estão indo para as ruas. Afinal, quem são, que crime eles cometeram e se oferece algum tipo de risco para as pessoas que convivem com eles. São mais de 400 liberados só em uma semana e esse mutirão vai continuar. Como funciona o processo? As próprias varas especializadas, elas procuram esses detentos, as informações com as penitenciárias, ou os familiares, advogados devem procurar o Tribunal de Justiça? Na verdade, são processos que já estavam aguardando ali para serem analisados. Então, o Tribunal de Justiça, junto com a Defensoria, do Ministério Público e da OAB, estão juntas nesse mutirão. Eles reúnem esses processos que já estavam aguardando esse julgamento ou passar pelo juiz. A gente vê muito matérias, né, no final do ano, de quantos processos aguardam julgamento que não passaram nem pela mão do juiz, ainda não chegaram nem a ser analisados. Esses processos eles estão dando de início celeridade neles. Pega-se aqueles processos que estavam aguardando, que já deveriam ter passado pela mão do juiz, eles fazem o mutirão e fazem a análise ali. Inicialmente, são desses processos, Adriane. Agora a gente muda de assunto, mas na verdade continua falando de algo muito parecido, que é sobre os secretários de segurança. Ontem a gente chegou a informar que os secretários foram a Brasília se reunir com o ministro da Justiça, secretários de segurança de todo o país, principalmente os que estão nos estados onde a crise na segurança está em maior evidência, como o Amazonas, e eles se reuniram por lá. O que ficou acertado? O que ficou definido? Olha, ficou definido, aí na verdade eles estão tentando costurar um plano emergencial, aí, um plano de segurança pública com o apoio de todos, né, os secretários de segurança pública. E para isso é preciso fazer alguns ajustes, ver o que todo mundo concorda, o que não se concorda, se precisa ter diferencial para alguns estados brasileiros, como o nosso aqui, que a gente tem a fronteira muito próxima, né? Mas de início eles decidiram o seguinte, que realmente o governo federal vai mandar as forças nacionais para esses estados emergenciais aí que estão com a situação da segurança pública e principalmente tiveram problemas no sistema prisional, como fuga, morte, né, e manifestações dos presos. E ficou definido uma coisa também, que essas forças armadas nacionais vão ficar responsáveis aí por inspeções de materiais considerados proibidos ali na porta dos presídios e principalmente vão reforçar a segurança nos presídios, mas que vai ficar de responsabilidade dos penitenciários, dos agentes penitenciários e dos policiais, o trabalho aí na segurança interna nos presídios, que já era, né, de responsabilidade dos agentes penitenciários. Esse trabalho vai continuar. Não, as Forças Armadas Nacionais não vão atuar dessa forma, agindo ali no trabalho de verificação no sistema interno dos presídios. E também ali o trabalho na portaria ali de revista das pessoas vai continuar. No máximo, os policiais militares vão poder ajudar, mas nunca as Forças Armadas Nacionais. Nessa reunião que houve com os secretários de segurança de todo o país, o secretário de Segurança Pública aqui do estado do Amazonas, ele chegou a dar um depoimento, o Sérgio Fontes. Ele falou o seguinte, que o plano de segurança, esse plano que está sendo elaborado, não resolve todos os problemas do sistema prisional, principalmente dos amazonenses, mas pode ajudar aí a alavancar em busca de soluções. A nossa preocupação aqui no estado do Amazonas é principalmente no controle também, Adriane, das fronteiras. Afinal de contas,
por conta do tráfico, né? A gente tem fronteiras aqui, a gente faz fronteira com alguns países que são, assim, tão liderando o tráfico, principalmente aqui no nosso continente. E aí o Adeilson tem mais detalhes para ele. Exatamente. E o secretário de Segurança Pública também participando dessa reunião lá com o ministro, ele deixou bem claro que é importante, né, que haja um trabalho realmente muito conjunto das inteligências, até porque os estados da Amazônia Legal, eles são fronteiriços com a Colômbia e o Peru, que são grandes produtores de cocaína, por exemplo, de drogas, né, e o Brasil, com isso, se torna, por exemplo, o segundo consumidor, principalmente os estados aqui da Amazônia Legal. Então é por isso que deve haver um trabalho de inteligência unificado para que realmente tudo seja muito bem planejado e que nada, por exemplo, entre nas fronteiras sem o olhar das Forças Armadas, principalmente quando se trata de estados da Amazônia, por onde é que entra tudo, e também, principalmente, que fazemos fronteira com a Colômbia e com o Peru, Adriane. Agora a gente muda de assunto, vai continuar acompanhando esses casos, claro, mas vou falar aqui da cidade de Manaus, que ontem, em várias áreas, depois da forte chuva que atingiu e até mesmo durante a chuva, as pessoas que já tiveram todo esse transtorno por conta da chuva, tiveram um outro transtorno que foi ficar sem energia elétrica. Em algumas áreas, essa falta de energia chegou a durar cerca de 5 horas. Pois é, principalmente em bairros da zona leste da capital do Amazonas, Jorge Teixeira, Armando Mendes, São José também. Tivemos outras localidades ali em torno da BR-174, da M010 também, tudo isso devido àquela forte chuva que acometeu não só aqui a capital do Amazonas, como também a região metropolitana. Terça-feira, chuva muito forte, tivemos inclusive as nossas equipes acompanhando também alguns pontos de alagamento aqui, não só da capital, como também do interior do estado do Amazonas, e isso aí causou, essa forte chuva, exatamente a falta de energia, o desabastecimento da energia elétrica em vários pontos da nossa cidade, principalmente lá na zona leste de Manaus, e alguns pontos da BR-174 e da M010. Por outro lado, a Eletrobras Amazonas Energia já deixou bem claro que 5 alimentadores já foram religados. É claro que a gente sabe, né, que para ligar um alimentador e para que o abastecimento volte à sua normalidade tem um tempinho. E a gente pede até a colaboração de algumas pessoas, de moradores que estão ainda sofrendo com desabastecimento de energia no seu bairro, na sua comunidade, que possa também manter contato conosco, que a gente faz o link direto, né, nessa parceria com a Amazonas Energia. Mas aos poucos, pelo menos os 5 de 7 alimentadores já vão ser religados para tentar normalizar a situação da energia nesses pontos que foram afetados com a forte chuva de terça-feira, Adriane. Algum ouvinte informou hoje que ainda está sem energia ou até agora parece que voltou ao normal? Oi, Adeilson? Oi, perdão, Agora Adriane. a gente está te ouvindo. Algum ouvinte chegou a informar se faltou energia, se ainda está sem energia até agora ou aparentemente voltou ao normal? Olha, antes de nós entrarmos, fazermos o link com você, a gente pedia exatamente para os ouvintes mandar mensagem para a gente, para o nosso WhatsApp, como eles sempre fazem, só que enquanto a gente conversava com eles, eles não mandaram mensagem. A gente vai ver agora, depois da nossa interação, para ver se alguém mandou alguma mensagem, para confirmar se ainda falta energia elétrica em alguns pontos desses que foram atingidos pela chuva de terça-feira. O que a gente teve muito, Adriane, foi semáforo que não está funcionando, e aí a gente acredita que a falta de energia pode ter ocasionado isso também. Alguns semáforos amanheceram piscando, os motoristas acabaram ligando para a gente e a gente informando aí onde era, mas o trabalho já foi feito e muitos deles já estão funcionando agora. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Adeilson Albuquerque e Micaele Cevalho. Ótimo dia para vocês e para todos os ouvintes da 93.1 FM. Bom dia, Adriane, para você e para todo mundo que está assistindo Manhã no Ar. Até amanhã. E agora a gente vai falar de saúde aqui no Manhã no Ar. Geralmente, depois dos 40 anos, muita gente começa a ter dificuldades na leitura. Esse problema é conhecido como presbiopia, ou vista cansada, e atinge 38 milhões de brasileiros, muita gente, né? Nos casos mais graves, a cirurgia é recomendada. Vamos ver. Esse pedacinho pretinho aqui, vai. Sobre o julgamento. Dá não. Nem esticando o braço. Tá só com óculos mesmo. Para zerar a fila de espera para o exame na capital. Consegue ler de pertinho assim ou tem que dar aquela esticada no braço? Tem que dar esticada. Tem que dar uma esticada. Não. Já ouviu falar nessa síndrome do braço curto? Não. Tem que trocar o óculos ou tem que mandar esticar o braço? É trocar o óculos, né? É trocar o óculos mesmo. Deste falou o que é o julgado. Aí tá com a vista boa. Tem quantos anos? Tenho 23 anos. 23 anos. Ainda não precisa esticar o braço para conseguir ler jornal, não? Não, eu enxergo normal mesmo. Chega uma idade assim que as coisas... 49 anos, né? 49 anos, vamos respeitar, né? Uhum.
Especialistas apontam que o nosso corpo começa a envelhecer aos 25 anos. Por isso, com o passar da idade, é comum surgir a presbiopia, ou síndrome do braço curto. Estou aqui com o Guma, popstar, celebridade do Alô Amazonas. Tudo bem, Guma? Tudo bom, querido? Meu parceiro, estou aqui para te perguntar, você sabe o que é síndrome do braço curto? Rapaz, sei não, mas acho que o meu braço fica curto, né? Uma coisa pra pegar algo, um objeto em cima. Muita gente em casa pode pensar isso, mas síndrome do braço curto é um problema de visão. Vou explicar. Imagine que o nosso olho é como a lente dessa câmera aí. E ele tem uma habilidade que eu vou te pedir para me ajudar agora. Vai para bem distante, Guma, que eu vou mostrar um negócio. Então, da mesma maneira que essa câmera, a gente pode escolher o foco e focar lá onde o Guma está, em objetos mais distantes, ou focar em objetos mais perto, eu aqui no caso. O problema é que, com o passar dos anos, o nosso olho vai perdendo essa habilidade. E aí fica difícil. Por exemplo, na hora de ler um jornal, na distância do braço, aqui bem de pertinho, fica difícil de focar. E aí é preciso esticar um pouquinho mais os braços para conseguir enxergar as letras. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a presbiopia se acentua a partir dos 40 anos e atinge o maior grau aos 55. Contornar o problema só com o uso de óculos ou lentes de contato. É preciso ficar atento aos sintomas. Aquela dor, aquele desconforto na área em volta dos olhos, que parece ser uma sinusite, mas não é. A visão borrada, a perda de concentração e, obviamente, a faixa etária. O médico faz o alerta: existem mais de 4.000 doenças capazes de atingir o olho humano. Por isso, nada de confiar em diagnósticos feitos em óticas. A regra é procurar o oftalmologista ao menos uma vez por ano. Se você tem mais de 35 anos, não usa óculos, não tem doença alguma aparente, mas que já não esteja conseguindo mexer o seu celular ou seu computador numa distância confortável, sente desconforto nos olhos, dor de cabeça, perde a concentração, procure o oftalmologista. Provavelmente você já está, no mínimo, precisando de um óculos de perto. Tá, então fica a nossa dica para você procurar um especialista e evitar ter problemas na saúde, principalmente na saúde dos seus olhos, que é uma saúde tão essencial para tudo na vida. Agora a gente vai mudar de assunto porque as prefeituras de Tefé e Anamã estão com processo seletivo para contratação na área de educação, oportunidade de emprego. Ao todo são 650 vagas que estão disponíveis. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso ao vivo com a Larissa Santiago. Olá, Larissa, conta pra gente qual é a média salarial e os critérios para participar desse processo seletivo. Quem pode concorrer? Oi, Adriane. Então, essas vagas são para professores. Os salários passam de R$1.000. Só em Tefé, sabe quantas vagas são? 575 vagas. São para professores da educação infantil, educação especial, de jovens e adultos e também educação indígena. Além disso, tem vaga também para auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, merendeira e também vigia. Quem tiver interesse precisa reunir toda a documentação e entregar na sede da CEMED, da Secretaria Municipal de Educação do município do Tefé, que fica bem no centro da cidade. Já em Anamã, são 75 vagas. Lá são para professores de disciplinas como português e matemática, por exemplo. Toda a documentação ela precisa ser entregue na sede da Prefeitura de Anamã. As inscrições, tanto de Tefé quanto de Anamã, já começaram e vão até o dia 20, sexta-feira, hein? Depois de amanhã. Melhor se apressar quem tiver interesse. E quem tiver qualquer dúvida pode dar uma olhadinha no edital, que, é claro, já foi aberto e já foi publicado no Diário do Município. Qualquer dúvida, acesse aí www.diariomunicipal.com.br. Vou repetir, hein? www.diariomunicipal.com.br.
Uma ótima oportunidade para quem quer conseguir uma vaguinha. Em Tefé, essas vagas são para contratação imediata e também para cadastro de reserva. Quem quer uma estabilidade financeira, ainda mais nesse período de crise, é uma ótima chance, né, Adriane? Com certeza, era justamente isso que eu ia te perguntar. Em quanto tempo essas pessoas devem começar a trabalhar? Para os dois casos, são concurso ou tem o processo seletivo, que é a sua apresentação de documentação, esse tipo de coisa? Então, em Tefé a contratação é imediata, né? Já passa no concurso e imediatamente já começa a trabalhar. É só o tempo de se regularizar mesmo, mas tem também para cadastro de reserva. Então, tem essas duas possibilidades, Adriane. Tá certo, Larissa, muito obrigada pelas informações. E agora a gente fala de futebol. Uma reunião no início da semana na Federação Amazonense de Futebol começou a acertar os detalhes do Barezão 2017, que começa no dia 19 de março. A Júlia Magalhães acompanhou essa reunião e é o que a gente vê agora. A tarde desta segunda-feira foi de acertos entre clubes e federação. Os representantes dos 6 times que já estão inscritos na competição conversaram sobre o regulamento. Uma das novidades para este ano é a final em 2 jogos. Nós vamos ter alguns adendos aí que, com certeza, nós acreditamos que possam ser mais motivadores para os clubes. Os clubes saíram satisfeitos da reunião. Tem tudo para ser um ano que vai melhorar mais o futebol do Amazonas, entendeu? Vai subir o patamar do futebol do Amazonas a nível técnico, entendeu? Para que a gente tenha... O principal objetivo é a volta do público e que o futebol do Amazonas tenha um melhor desenvolvimento tecnicamente para que os clubes ascendam divisões superiores. Um dos assuntos do encontro foi o pagamento da arbitragem. O valor deve ser reduzido este ano. A federação nos procurou e falou que os parceiros que no ano passado patrocinavam o campeonato, esse ano eles não vão poder contar com eles. Então, pela falta desse aporte e o pedido da federação, a pedido da federação através do seu presidente, nós vamos dar esse passo atrás para que em 2018 possamos dar 2 passos à frente. A data prevista para o início da competição é 19 de março. E antes disso, deve acontecer a volta do torneio início, que ainda está sendo discutida. Até agora, 6 times estão confirmados: Rio Negro, Fast Clube, Princesa dos Solimões, São Raimundo, Nacional e Manaus Futebol Clube. Os últimos 2, para completar a tabela, vão sair da Série B, que começa no dia 28 de janeiro. Holanda, Tarumã, Penarol e CDC Manicoré disputam as vagas. Tá certo, então a gente vai ficar na torcida por esses times, né? Esses 2 que vêm da Série B, formando 8 times no Campeonato Amazonense na Série A, que começa no dia 19 de março. E hoje à tarde deve acontecer uma reunião na FAF, onde vai ser definido todas essas questões, calendário, quem joga contra quem, já à tarde. E amanhã a gente vai trazer os detalhes dessa reunião. Lembrando que o Campeonato Amazonense de Futebol você acompanha com exclusividade aqui pela telinha da TV A Crítica a partir do dia 19 de março. Além da TV A Crítica, a gente tem transmissão pelo nosso canal alternativo, o A Crítica Mais, canal 118 na NET, e também pelo nosso aplicativo A Crítica Play, que é gratuito, baixa, está disponível para Android e iOS. Adeilson Albuquerque comanda a transmissão com todo o nosso time de repórteres e especialistas em futebol. E agora a gente faz um intervalo e volta daqui a pouco falando do Carnaval. Já chegou e a gente vai mostrar os preparativos das escolas de samba do Grupo Especial, que você também acompanha com exclusividade aqui na telinha da TV A Crítica. Eu volto já.